Imagina uma criança de apenas 11 anos com um olhar inocente, mas carregando dentro de si uma escuridão profunda. Essa é a história de Mary Bell, uma menina que chocou a Inglaterra ao cometer crimes brutais contra outras crianças. Mas assim, como que uma criança tão jovem pode se tornar assassina? O que aconteceu em sua vida que levou a cometer tais atos horríveis? Esse vídeo vai te contar um pouco sobre a infância conturbada da Mary, os detalhes sombrios dos seus crimes e qual foi o impacto que isso tudo causou na sociedade britânica. Deixa que eu te conto quem é o culpado. Olá pessoas, eu sou a Bru, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e se você curte casos criminais, parou no lugar certo, então já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e não esquece de deixar o seu like logo no comecinho para me ajudar. Ah, e se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então sem mais delongas, bora pro caso de hoje. E antes de começar o vídeo, eu queria dizer que alguns trechos foram retirados aqui desse livro, Anjos Cruéis da Darkseid, tá? E é até que recente esse lançamento e tem alguns outros casos, são 25 casos de crianças assassinas e, enfim, o livro é bem grosso, acho que vale a pena a leitura. Mary Flora Bell nasceu em 26 de maio de 1957 em Newcastle, uma região marcada pela pobreza, violência e alto índice de criminalidade, especialmente quando a gente se fala de violência doméstica. Desde o nascimento da Mary, ela foi rejeitada pela sua mãe Beth, que tinha apenas 17 anos e trabalhava como prostituta. A Beth inicialmente era uma criança bastante religiosa, que inclusive algumas pessoas acreditavam que ela ia até seguir o caminho da igreja e acabar se tornando freira. Mas ela teve uma mudança brusca no seu comportamento após a morte do seu pai, que a levou para o caminho das drogas e da prostituição. A Mary, desde os seus primeiros dias de vida, já sofria abusos inimagináveis por parte da mãe. Além dela tentar tirar a vida da menina por diversas vezes, ela também tentou dar a menina para estranhos que passavam na rua. Quando eu digo que ela sofria abusos, era realmente. Para vocês terem uma ideia, a Beth chegou a drogar ela pequenininha, tá? Com anfetamina e também todas as vezes em que a Mary fazia xixi na cama, a mãe dela esfregava a cara dela na própria urina. Com 2 anos, a Mary já começou a mostrar uma agressividade tremenda que foi se intensificando conforme ela foi crescendo. Lembra que eu mencionei sobre a Beth ser prostituta? Pois bem, quando a Mary tinha 5 anos, a Beth começou a usar a filha nos seus trabalhos sexuais. A menina era obrigada a fazer sexo oral nos clientes dela em troca de dinheiro. As violências sofridas afetaram profundamente a garota, que descontava as agressões torturando animais como gatos e cachorros. Mais tarde, ela passou a matá-los. Ela chegou até mesmo a treinar formas de estrangulamento em crianças na escola. A Mary também demonstrava um comportamento manipulador e mentiroso, além de ser extremamente violenta com as outras crianças da vizinhança. Apesar do ambiente caótico em casa, a Mary acabou encontrando uma amiga chamada Norma, que era vizinha dela, e mesmo que a Norma tivesse uma casa muito estável, muito amorosa, elas acabaram se identificando de alguma forma. As duas meninas passavam muito tempo juntas, brincando na rua com outras crianças do bairro, incluindo um menino chamado Martin Brown, que tinha apenas 3 anos. As coisas começaram a mudar no dia 25 de maio de 1968, um dia antes da Mary completar 11 anos. Ela e a Norman atraíram o Martin para uma casa abandonada. A Mary acabou estrangulando o Martin até a morte, e o corpo dele só foi encontrado depois por outros meninos que foram lá brincar. O corpo foi encontrado de barriga para cima e da boca saía muita saliva e muito sangue. Perto do corpo também tinha um frasco de aspirina, o que levou as autoridades a acreditar que, na verdade, a morte tinha sido um envenenamento acidental. Como também não havia sinais de luta, as investigações logo foram encerradas, deixando a Mary e a Norma impunes. 2 meses depois, no dia 31 de julho de 1968, o Brian, um menino de 4 anos, brincava com as mesmas crianças do bairro quando simplesmente desapareceu. Só que dessa vez o desfecho era ainda mais sombrio. O Brian naquele dia saiu para brincar, era muito comum as crianças ficarem na rua o dia inteiro, só que dessa vez ele acabou não retornando ao anoitecer para casa. Os pais desesperados começaram a procurá-lo com a ajuda dos vizinhos. A Mary e a Norma faziam parte desse grupo de busca e a Mary acabou sugerindo que fosse procurar em uma área de construção abandonada ali perto.
mas Norma rapidamente desconsiderou essa ideia. No entanto, essa sugestão seria uma pista crucial para o paradeiro do Brian. De busca sem sucesso, a polícia foi acionada e adivinhe, foi exatamente no local sugerido pela Mary inicialmente que o corpo do Brian foi encontrado. Ele foi encontrado deitado, sem sinais de luta, mas com marcas de estrangulamento no pescoço. Além disso, seus lábios estavam azuis e saía muito sangue da sua boca. As coxas e as genitais estavam rasgadas por lâminas e tinha um M cravado na região do abdômen, indicando quem havia cometido o crime. Após o assassinato do Brian, a Mary e a Norma começaram a levantar suspeitas devido aos seus comportamentos bem estranhos. As pessoas começaram a ligar a morte do Martin também, né? Porque no funeral dele, a Mary observava tudo com um certo fascínio. Outro ponto também é que, durante as buscas do Brian, a família acabou lembrando que a Mary, além de ter sugerido onde o corpo podia estar enterrado, quando ela falou lá da construção, ela também ficava perguntando para eles a todo momento se eles sentiam falta do Brian. Diante desses comportamentos, combinado com algumas evidências físicas, a polícia começou a desconfiar das meninas e elas foram chamadas para depor. Acontece que, enquanto a Norma tratava tudo como uma grande brincadeira, a Mary estava bem mais tensa e não parava de olhar para o seu padrasto. Alguns dias se passaram e a Norma mudou seu depoimento. Ela afirmou que viu a Mary cometendo o assassinato contra o Brian, mas que não participou diretamente. A Mary, por sua vez, acusou a Norma de ser a principal responsável pelos crimes. Só que a polícia começou a perceber que nenhuma das duas estava entendendo a seriedade do que elas tinham feito. Para elas parecia que tudo não passava de apenas um acontecimento sem ter impacto em relação à perda de uma vida. Em dezembro de 1968, a Mary e a Norma foram levadas a julgamento. A mídia sensacionalista cobriu o caso intensamente, chocando a sociedade britânica com a revelação de que as duas meninas tão jovens poderiam estar envolvidas em crimes tão brutais. Durante o julgamento ficou claro que a Mary era mais articulada e atenta. Ela observava tudo com um olhar frio e calculista. A Norma, por outro lado, chorava descontroladamente, aparentando ser muito mais infantil do que a Mary, apesar de ser 2 anos mais velha. A promotoria apresentou evidências que ligavam as meninas aos assassinatos, como fibra da roupa no corpo das vítimas e também bilhetes que elas acabaram fazendo e espalhando pela escola confessando o assassinato do Martin. O psiquiatra que avaliou a Mary a descreveu como uma psicopata com comportamentos manipuladores e sem remorso. No dia 16 de dezembro de 1968, o veredito foi anunciado e a Norma foi considerada inocente, enquanto a Mary Bell foi condenada por homicídio culposo, onde não tem intenção de matar, mesmo com as provas claras mostrando a premeditação do crime. A Mary foi sentenciada a uma detenção indefinida, enviada inicialmente para uma prisão juvenil. Apesar da pouca idade, ela foi tratada como qualquer detenta adulta de lá. Ela acabou adquirindo novos traumas porque foi abusada pelo diretor da instituição. Então, mesmo sendo um lugar que deveria ser de reabilitação, ela vivia um ciclo sem fim de violência e abuso. Se não bastasse, ela também enfrentava muito abuso psicológico da mãe, que visitava constantemente, mas não para ofertar algum apoio, e sim por culpá-la de tudo que deu errado na vida dela. A Beth até vendia os poemas que a Mary fazia para ela e também ofertava informações sobre a filha para a imprensa em troca de dinheiro. E essa relação tóxica continuou a atormentar e assombrar a Mary durante todo o seu tempo de encarceramento. Após cumprir 12 anos de prisão, aos 23 anos a Mary foi liberada e recebeu um novo nome para poder viver o anonimato e reconstruir a sua vida. No entanto, em 1984, jornalistas descobriram o paradeiro da Mary e expuseram coisas sobre a sua vida pessoal. Naquela época, ela já era mãe de uma menina que foi criada sem saber sobre os crimes que havia cometido. Em 1998, a história da Mary voltou aos holofotes com o lançamento de um livro chamado Por que as Crianças Matam? A história da Mary Bell, o que gerou uma certa controvérsia porque a Mary recebeu um valor para colaborar com o livro e muitas pessoas começaram a acreditar que isso era ela lucrando com o que ela tinha feito. Mary conseguiu permanecer no anonimato completo até 2009, que foi quando saiu nas notícias que ela tinha se tornado avó. Quando essa notícia foi pro ar, a mãe do Martin acabou comentando a respeito, dizendo: "Ela tirou minha bênção e me deixou em luto pro resto da minha vida. Eu espero que quando ela olhe para essa criança, ela se lembre das outras 2 que ela assassinou."
Apesar de ter passado décadas, o caso da Maribel continua sendo um dos mais perturbadores da história criminal do Reino Unido. O caso da Maribel não é apenas uma história de um crime terrível que foi cometido, mas traz a reflexão sobre o impacto na infância que foi negligenciada e à base de abusos. A Mary era uma vítima antes de se tornar agressora. Isso mostra como a sociedade tem responsabilidade em proteger as suas crianças não só de perigos externos, mas também dos internos, de coisas que acontecem dentro da própria casa. E lembrando, e depois de todos esses anos, a Maribel, que hoje em dia não é mais Maribel, não cometeu mais nenhum crime, tá? O caso é bem pesado, mas eu queria saber a sua opinião. Você acha que a forma como ela foi criada influenciou esse comportamento dela, ou ela já nasceu ruim e é apenas uma desculpa? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!